Deus colocou uma palavra no meu coração que eu quero compartilhar com os irmãos. Quero que você abra num texto muito conhecido, que é o de Mateus, no capítulo 16. Jesus, a pedra principal. Eu quero refletir com você, quero meditar com você a respeito deste tema. Já falamos em outras ocasiões sobre Jesus como a pedra que esmigalha, a pedra que destrói, a pedra da construção. E nós temos feito uma série de mensagens sobre Jesus. E neste texto de Mateus capítulo 16, nós sabemos que ainda muitos têm controvérsias a respeito desta afirmativa de Jesus. No versículo 18, eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus, referindo-se à afirmativa de Pedro, diz: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quem é a pedra? Quem é a pedra? Jesus. Alguns ainda pensam que Pedro é a pedra principal da igreja. Mas não há dúvida, porque nas próprias palavras de Pedro, se você ler na carta de Pedro, na primeira carta, no capítulo 2, o verso 7, ele mesmo vai dizer isto: a pedra que os edificadores rejeitaram. O próprio Pedro vai fazer referência a Jesus como a pedra principal, a pedra angular. Jesus pergunta aos seus seguidores: para vocês, quem eu sou? E eles respondem: sem dúvida, tu és Deus. Para nós, tu és Deus em forma humana. Será que esse Jesus que você segue, esse Jesus que você serve, de fato para você é Deus? É a pedra principal da tua vida? É o ar que você respira? É o teu caminhar? É o teu agir? É a tua própria existência? Com base na afirmativa de Pedro, Jesus diz: sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, com todos aqueles que tiverem esta compreensão. Então a igreja é constituída, é formada por aqueles que têm esta compreensão de que Jesus é Deus, sendo Deus, é a pedra principal da tua vida, a pedra angular. E para os judeus isso não era novidade. Eles conheciam essa história. E aí nós temos que ir lá para o capítulo 2 de Daniel. No livro de Daniel, no capítulo 2, você vai encontrar uma referência a Jesus, a pedra que havia de vir. Porque vocês se lembram bem daquele sonho de Nabucodonosor. Ele teve um sonho terrível, e ele então desafia os magos,
ele desafia aos adivinhos, ele adivinha a toda a sua corte que o assessorava em assuntos espirituais. Eu quero que vocês me contem o sonho que eu tive. E eles não dão conta de responder a esse desafio de Nabucodonosor. E ele então diz: se vocês não me disserem qual foi o sonho que sonhei, todos morrerão. E de repente eles se lembram de Daniel, porque Daniel desvendava os mistérios, ele tinha intimidade com Deus, Deus agia através dele, Deus falava através dele. Arioque era aquele homem que tinha estado com Daniel no seu dia a dia, e ele vai chamá-lo e diz: Daniel, você também vai morrer com os teus amigos, se não desvendarem o sonho do rei. E Daniel conclama os seus amigos para um tempo de busca de Deus, um tempo de oração. A importância da oração, queridos. Quando a gente olha para um lado, a gente olha para o outro e a gente não vê solução, não há mais o que fazer senão buscar a resposta em Deus. E Deus dá a Daniel a revelação do sonho completo de Nabucodonosor. Os detalhes daquele sonho. E Daniel então se aproxima, e no versículo 31 do capítulo 2, você pode conferir na tua Bíblia, ele começa a dizer para o rei qual foi o sonho que ele havia sonhado. Ele não só revela o sonho, mas ele dá a interpretação do sonho. E ele começa a dizer para o rei: olhaste, ó rei, e vistes uma estátua imensa. E a cabeça da estátua era de ouro. Os peitos da estátua era de prata, descendo pelos ombros, pelo abdômen. As pernas da estátua eram de ferro. Os pés da estátua, diz Daniel, eram em parte de ferro e em parte de barro. Os seus dedos, 10 dedos, eram de barro misturado com ferro. E ele então disse: este é o sonho, e a interpretação é esta: tu és, ó rei, a cabeça de ouro. Nabucodonosor foi um dos mais poderosos dominadores na face da terra. Os jardins suspensos da Babilônia, do tempo dele, é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Por isso Daniel diz: tu és a cabeça de ouro. Mas Daniel começa a interpretar e a dizer para ele: só tem um detalhe, depois de ti virá um outro reino, não tão poderoso como tu, por isso de prata. E nós já dissemos detalhadamente aqui que o Império Medo-Persa conseguiu conquistar o Império Babilônico. Então o Império Medo-Persa foi considerado a parte de prata da estátua. Preste atenção nos detalhes. E ele diz: mas continua. E uma parte da estátua é de bronze. No sonho de Nabucodonosor, ele viu tudo isto. Uma parte de bronze. E ele então diz
Depois do Império Medo-Persa, que ele vai detalhar isso depois, vai surgir um outro império dominante, que foi o Império Grego, liderado por Alexandre o Grande, que ainda jovem perdeu a sua vida, mas que dominou o mundo de então. E depois do Império Grego vai surgir um império terrível, as pernas de ferro, referindo-se ao Império Romano. Só que ele diz, e isso está explicado no próprio livro de Daniel, até o capítulo 11, Daniel fala dessas revelações, faz outras comparações com animais, mas ele diz, no fim desse império terrível, que na estátua ele via como pernas de ferro, ele diz, vai surgir então outros reinos, em parte de ferro, em parte de barro, ou seja, reinos fragilizados, divididos. E quem estuda a história antiga sabe que depois do Império Romano, os bárbaros se revoltaram contra o Império e dividiu o Império Romano, que deu origem ao que conhecemos hoje como os países da Europa, os 10 países principais da Europa. Isto significa que Deus mostrou a Daniel, há 800 anos antes da vinda de Cristo, todos os detalhes que iriam acontecer até os dias de hoje. Os países da Europa, como conhecemos hoje, que eram reinos, se tornaram fragilizados, já foram potências, mas se tornaram fragilizados. E é interessante que aqui está o contexto do capítulo 16 de Mateus, no versículo 18. Tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Porque o texto nos diz no versículo de número 45, do capítulo 2 de Daniel. Esse é, ó rei, o significado da visão da pedra. No sonho de Nabucodonosor, ele vê a estátua, cabeça de ouro, braços e peito de prata, abdômen de bronze, pernas de ferro, ferro misturado com barro nos dedos, mas de repente ele vê uma pedra imensa vindo em direção à estátua e batendo nos pés da estátua, esmigalhando a estátua. E aquela pedra se transforma em pó, e aquele pó é levado pelo vento. Este é o sonho de Nabucodonosor, também sonhado por Daniel e por ele interpretado. Foi este o sonho. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Os judeus conheciam essa história. Eles sabiam que uma pedra viria da parte de Deus, sem o auxílio de mãos, ou seja, nasceria por obra do Espírito Santo de Deus, sem ajuda humana, intervenção de Deus na história. E ele continua e diz, o Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. O que acontecerá no futuro e o que aconteceu no futuro.
um novo reino, um novo rei, que veio para dominar todos os reinos do mundo. Esta é a pedra, meus amados, que veio da parte de Deus sem o auxílio de mãos e esmigalhou todos os reinos terrenos. A pedra é Jesus, a pedra da tua vida. Será que temos esta compreensão? Será que nossas vidas estão alicerçadas nele? Edificada nele? Pedro vai dizer no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, ele vai dizer o seguinte: a pedra que os edificadores rejeitaram, este Jesus, é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram. Por que vocês, construtores? Porque os judeus deveriam levar a mensagem de salvação para o mundo todo. Jesus tinha dito, a salvação veio dos judeus, ele disse para a mulher samaritana. Os judeus devem levar o evangelho para todo mundo. Mas eles rejeitaram a pedra. Eram religiosos muito mais do que nós, mas rejeitaram a pedra. E Pedro então vai dizer, esse Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, e que se tornou a pedra angular, a pedra principal. E ele arremata dizendo no versículo 12, e em nenhum outro há salvação, em nenhum outro há esperança. Porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só pelo nome de Jesus. Só pelo nome de Jesus. Onde tua vida está firmada, meu amado? Isto é mais do que religiosidade. Isto é vida na presença de Deus. E é interessante que, querendo ou não, você está construindo sobre esta pedra. Querendo ou não. Eu não sei o tipo de construção que você está fazendo. Mas todos nós estamos construindo sobre esta pedra, é o que nos diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios, no capítulo 3. A vida é uma só, a vida é curta, a vida passa rápido. Você se permite ainda perder tempo. Jesus te chamou para transformar o mundo com o poder que Ele colocou à nossa disposição. Como você tem construído tantas vidas vazias, sem sentido, sem unção de Deus, sem presença de Deus, e estão conformados. Eu comparo isso, sabe com o quê? Aquela pessoa que ganha um mísero salário mínimo, não dá para nada, pede dinheiro emprestado para todo mundo, arrebenta o seu cartão de crédito, não tem nada, mas está satisfeita. Vida mesquinha. Há muita gente levando a vida espiritual assim, de maneira mesquinha. Sabe o que eu coloco no meu coração? Deus me colocou nesse tempo para conquistar. Conquistar para mim, conquistar para minha família. Eu não tenho o direito de me acomodar. Eu não tenho o direito. Durante o tempo que sou pastor desta igreja, eu tenho que conquistar o máximo. Eu não tenho o direito de deitar em berço esplêndido. Minha vida é curta demais. Minha vida passa rápido. Isto é verdade para mim, isto é verdade para você. Como você está construindo? Para que não caia no esquecimento. O apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes, aos novos crentes da Grécia. E então ele diz no capítulo 3, ele começa a falar que cada um de nós está construindo alguma coisa.
Cada um de vocês está construindo para o além. Não só para essa vida, mas para o além, hein? O que você acha que eu devo fazer? O que você acha que eu devo pensar em relação a uma vida que eu vou viver eternamente? Eu vou construir qualquer coisa? Sem base nenhuma? Achando que vai acontecer. Querido, você colhe o que planta, é verdade para essa vida e para a vida futura. O que você tem plantado aqui para colher no futuro? Tua rotina religiosa é nada. Os do tempo de Jesus eram profundamente religiosos e Jesus os condenou. Paulo vai dizer a partir do verso 10: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Veja cada um como constrói. Ele está dizendo, Jesus é a pedra, ele veio. Agora nós fizemos a planta para vocês construírem. Vocês vão construir, hein? Cuidado, hein? O que você está construindo? Como? Parede fora de prumo, tudo torta, material de péssima qualidade, sem fundação. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. A pedra já está posta, o alicerce já está pronto. Se alguém construir sobre este alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz. O dia do Senhor, chamado em Apocalipse, o dia da vinda do Senhor, quando todas as coisas virão à tona. Ele está nos alertando como alertou a igreja de Corinto. Olha, o fundamento está posto. Agora, cada um de nós está construindo. Com que você está construindo? No dia do Senhor, Ele vai revelar o material com o qual você construiu, a forma como você construiu. Todos nós estamos fazendo uma construção. Mas que material? Palha? A palha o vento sopra. Feno? Feno os animais comem, é comida de animal. Madeira? O fogo queima. E eu não sei, mas a percepção é que parece que a maioria está construindo com madeira, feno e palha. Mas ele diz: há aqueles que estão construindo com ouro, com prata, com pedras preciosas. Esses estão dando o melhor de si. Esses estão investindo no reino. Esses estão se gastando e se deixando gastar por amor a esta obra. Não estão medindo esforços. Estão dando o melhor de si. Eu circulo muito, meus amados, no mundo empresarial, no mundo dos negócios. E eu vejo como as pessoas se doam em busca de conquistar para esta vida aqui. Eu fico impressionado com a garra, com a gana de pessoas que estão construindo só para esta vida. E acho que temos muito a aprender com eles. Por outro lado, fico impressionado com a falta de gana daqueles que conheceram a Jesus, que têm noção clara de que estão construindo não só para esta vida, mas estão construindo para a vida eterna. Eu estou construindo para a vida eterna. Você está construindo para a vida eterna. Nós não temos o direito de construir algo que é eterno sem dar o nosso melhor.
Paulo diz, há muitas qualidades de construções: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. No dia do Senhor, a sua obra será provada. Se a obra de cada um se queimar, o tal sofrerá dano. Mas aqueles que construírem com o melhor vão receber a condecoração do Senhor, a premiação do Senhor. Vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Deus não improvisou nada, Deus criou tudo antes para mim e para você. Por isso vale a pena a gente conquistar nesta vida? Óbvio que vale, mas vale muito mais a pena construir para a vida eterna. É onde nós passaremos a eternidade. Como você tem feito a tua construção? A pedra é Jesus. Paulo diz, o fundamento já foi posto. Como temos construído? Espero que esta não seja mais uma mensagem que você tem ouvido, mas que o Espírito Santo te incomode e que você não seja amanhã a mesma pessoa que foi hoje. Porque você está construindo não só para essa vida, não só para a tua família, você está construindo para a eternidade. E que Deus seja contigo, que Deus te ajude, que Deus te abençoe, para que a tua construção seja de ouro, ou de prata, ou de pedras preciosas. Que Ele nos abençoe. Amém, Jesus. Glória seja dada ao nome